Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é mais um episódio do podcast Clean Cirúrgico, um podcast destinado a descomplicar a medicina perioperatória e suas nuances. Aqui é Raquel. Aqui, Bruno. Sejam Sejam bem-vindos. bem-vindos. E hoje a gente vai falar de um tema que é o xodó do senhor Bruno, que aqui está. É litíase urinária ou nefrolitíase. E hoje, Bruno, nosso foco, na verdade, não é sair falando, né, de litíase, é bom que o pessoal saiba já, a gente vai dar uma pincelada, mas o nosso foco é saber quando operar, né, que a gente vê que é uma dúvida muito constante dos internos e R1s, por exemplo, quando saber tal procedimento, quando indicar e tal. Então, qual é a epidemiologia dessa doença, só para a gente dar um contexto aqui para a galera que está ouvindo? Perfeito. É uma doença de alta prevalência, né? Se você não é especialista, mas trabalha em pronto-socorro, provavelmente você vai atender esse tipo de paciente e não será raro, quase todo plantão, você vai ter pacientes procurando uma ajuda por causa do tema, tá? E é uma doença de alta prevalência. Estima-se, depende da população estudada, mas ela pode variar até 20%, mas no Brasil, os últimos dados são em torno de 8,8%, enquanto o guideline europeu cita uma prevalência maior que 10% em países que têm um hábito de consumo dito industrializados, Canadá, Estados Unidos, Suécia, por exemplo. Então, é uma prevalência bem alta, né? E o importante é a gente verificar que ela vem crescendo, né? Nos últimos 20 anos tem um aumento maior que 37%. Tem outras séries mais antigas que já dizem que esse aumento foi bem maior. Isso talvez por causa da facilidade que a gente tem dos métodos de detecção, muita gente fazendo exames de imagem abdominal, então acaba que a gente vai ter mais diagnóstico realmente da patologia. E aí você já deu spoiler aí da próxima pergunta, que é, então, baseado nisso, quais os fatores de risco? A gente pode dividir fatores de risco que são relacionados ao paciente e às doenças, né? Quais os fatores de Isso. risco para a pessoa ter nefrolitíase? Isso, a gente tem fatores de risco relacionados ao próprio paciente, ao fator do ambiente no qual ele se insere, né? A gente tem fatores relacionados a algumas doenças que predispõem à formação de cálculo, fatores genéticos também são bastante importantes, e inclusive alguns medicamentos que podem predispor à presença de litíase, tá? Nesses daqui, para hoje, vamos focar mais na questão relacionada ao paciente, ao fator ambiental, porque, em geral, esses são os pacientes que a gente consegue investigar mais no PS, colhendo uma história mais rápida, tá? Enquanto os outros, alterações genéticas, anormalidades anatômicas, isso daí vai vir na consequência da investigação, a não ser que o paciente tenha sabidamente alguma história de litíase pregressa, tá? Mas o que preocupa são aqueles pacientes que já formam litíase, que apresentam com pouca idade, em faixa etária de criança, adolescentes, tá? Que tem história familiar e história pessoal pregressa de litíase, porque eles tendem a ter novos episódios, tá? Pacientes que formam cálculos com curto espaço de tempo, aquele paciente que já teve um trator e aí já abriu a clínica novamente, tá? Cálculos que podem ser modificados por alguns fatores ambientais, como alimentação, como os cálculos de ácido úrico, tá? Cálculos infecciosos, por quê? Porque se não tratar a condição de base, a patologia de base, a tendência é que voltem a ser formados, tá? E uma que chama a atenção é o cálculo no paciente do rio único, que não é um fator de risco por si só para a formação de cálculos, mas a prevenção, a investigação, o cuidado com esse paciente deve ser mais importante. Então, é um fator relacionado ao paciente bem importante. E esses cálculos infecciosos, né, lembrar que eles podem formar os cálculos lá de Struvite e eles atapetam, né, todo o urotélio. Então, geralmente, eles tendem a ficar com aquele aspecto coraliforme. Cálculos grandes, né, então, assim, obstrutivos, enfim. Então, beleza. E das doenças, assim, quais as que você acha que são mais relevantes desse grupo aqui? Ah, o hiperparatiroidismo, com certeza, a gente não pode esquecer dele, tá? Ele faz parte da investigação. A gente vai ter um outro episódio para falar da parte mais clínica da litíase,
tá? Mas pacientes submetidos a doenças, a procedimentos do trato gastrointestinal, tá? Pacientes que têm problemas de absorção, pacientes que foram submetidos, por exemplo, à cirurgia bariátrica, esses são pacientes que ficam em risco para a formação de litíase, tá? E outras várias causas, né? Que a gente vai discutir mais à frente. Perfeito. Só desse grupo, atentar aí o pessoal da hipervitaminose D, né, que usa aqueles ADS, aquela galera que fica injetando essas coisas, e aí acaba por ter nefrolitíase, e às vezes nefrolitíase grave, né? Paciente faz infecção, enfim. Beleza. E aí, Braninha, queria te perguntar outra coisa. Fora todos esses fatores de risco, tem algum fator de risco anatômico, assim, que seja mais importante para a gente ficar atento? Tem sim. Primeiro, as malformações do sistema urinário, o próprio rim em ferradura. A gente pode ter já condições que predispõem a uma estenose ureteral. Isso daí vai propiciar estase urinária, que faz parte do mecanismo de geração do cálculo, tá? Não é incomum pacientes terem ureterocele, presença de divertículos no sistema urinário. São os pacientes, na prática clínica, pacientes que têm doença benigna da próstata, aumento benigno da próstata, que evoluem nessa doença, eles podem formar cálculos, principalmente os cálculos vesicais, que é uma das complicações da doença, certo? Fazer Então, aquela assim, bexiga de esforço, né? Ficar estase, divertículo muitas vezes. isso. Beleza. E aí, pegando todo esse aspecto que a gente vai discutir mais quando estiver falando da investigação, do tipo de cálculo, enfim, como é que esse paciente se apresenta Pronto, clinicamente? Perdão. a apresentação clássica da litíase, ela é muito associada à cólica nefrética, que ela é comum nos cálculos de cálculos ureterais, da litíase ureteral, tá? Então, esse paciente, ele tem uma dor aguda, intensa, normalmente de caráter encólica, tá? O que chama a atenção dela é o fato dela ser migratória, em alguns casos, principalmente naquele que já tem mais de algumas horas de evolução, porque o cálculo, se ele estiver no rim e caminhar, descer em direção à bexiga, ele vai passar por topografias de inervações diferentes que inervam dermatos diferentes. Então, é aquele paciente que tem uma dor lombar, que passa para o flanco, que vai para a fossa ilíaca, pode se estender para os órgãos genitais, tanto para uma sensação de dor, parestesia, em região escrotal, bem como de grandes lábios nas mulheres, tá? Normalmente o paciente fica agoniado com essa dor, é uma dor que não deixa ele parado, você fica agoniado com a agonia do paciente, então você vê um paciente realmente inquieto, muitas vezes pálido, sudoreico, pode ou não ter náuseas e vômitos associadas, e pode ter questão de febre e calafrios. Tá? A hematúria, ela pode acontecer, normalmente não flagramos hematúria franca, mas na investigação esse paciente pode sim ter microhematúria. Perfeito. E lembrar que a febre, essa febre aqui é febrícula, né? Febre alta sempre tem que chamar a atenção para a infecção associada. Massa. Então, a gente Isso. pode dividir o quadro clínico, tipo assim, o cálculo é pequeno, e aí ele é pequeno, vai migrando lá para o ureter, e aí ele tem essa apresentação clínica mais importante, cólica nefrética. Mas ele pode ficar só lá no rinzinho, fazendo nada e assintomaticamente levando a uma doença renal crônica, às vezes, se for lá tapetando todo o urotélio, como é o caso, muitas vezes, de Distruvita, né, destruindo um rim ali. Ou então ele pode ser vesical e dar uma clínica meio que de HPB ou ITU, né? Fica aquela sensação ali de tenesmo, de esvaziamento incompleto, às vezes hematúria e tal. Então, definindo, fica mais ou menos isso o quadro clínico, né? Isso, perfeito. A gente tem é a mesma patologia, mas a gente tem apresentações bem diversas. Inclusive, a gente tem que lembrar que dor lombar não é igual a dor renal, né? Então, muitas vezes o paciente tem uma dor lombar, e em sua grande maioria são osteomusculares,
e o paciente, por acaso, fez um ultrassom e viu uma litíase renal. Então, ele acha que o problema da dor dele é porque ele tem um cálculo de 3 milímetros renal. Então, isso daí não é verdade. Excelente lembrança. E aí, para dar o segmento aí, o fio da meada, ou spoiler, a gente vai falar agora dos exames diagnósticos, né? O que que os guidelines mais recentes recomendam de exame diagnóstico e qual é o exame que é o padrão ouro para nefrolitíase? Perfeito. O padrão ouro é a tomografia computadorizada, né? É o que tem melhor sensibilidade, melhor especificidade no diagnóstico. Entretanto, nós temos o ultrassom. O ultrassom cada vez sendo mais acessível, melhorando a qualidade. Temos os prós e os contras. O ultrassom é mais barato, não inclui radiação, normalmente é mais disponível. Entretanto, é examinador dependente, ele não consegue ver algumas porções importantes do ureter, como o ureter médio, por causa da interposição da gasosa das alças do intestino, tá? Mas ele consegue nos dar sinais indiretos de obstrução do trato urinário. Então, hidronefrose, borramento da gordura perirenal, são coisas que você pode ver e inferir, tá? O que é que o guideline recomenda? O americano coloca como exame de escolha na suspeita a tomografia. Já o guideline europeu ele diz que você pode começar a investigação com ultrassom e caso persista a suspeita diagnóstica, você evolui para a tomografia, Acho que o tá? ultrassom fica mais interessante, assim, ele acaba sendo funcional, porque você tem uma facilidade dele nas emergências, mas é muito mais para excluir outros diagnósticos ou para excluir complicação relacionada a essa litíase, né? E aí, no laboratório Perfeito. geral, o que que a gente teria, assim, Pronto. que pedir? Em geral, a gente precisa investigar as possíveis complicações da litíase. Então, um hemograma, porque a gente vai pensar na parte infecciosa, creatina e ureia para a gente ver a função renal desse paciente, inferir a função renal, o sumário de urina e a urocultura para a gente pesquisar primeiro se há hematura, se há uma leucocitúria, achados que podem estar relacionados à litíase ureteral, bem como a gente pode até já ver cristais amorfos, a gente tem outros achados nesse sumário de urina, tá? Eu coloquei a questão dos eletrólitos e gasometria, porque a gente tem que pensar que esse paciente ele pode evoluir para uma insuficiência renal, bem como ele pode evoluir até, se ele tiver toxemiado, para a necessidade de terapia dialítica de urgência. Existem vários tipos de cenário que esse paciente pode apresentar. E o coagulograma seria para aqueles pacientes que têm indicação de se operar e que necessitam de uma investigação complementar. Beleza. Então, quais seriam, assim, as perguntas que a gente tem que fazer para pensar esse paciente precisa de uma intervenção agora, no contexto de urgência. Tá, E esse paciente não precisa, vai para o ambulatório, que aí é o ponto, assim, chave da nossa discussão está chegando aqui. Quando que isso. no PS eu preciso, quais perguntas tenho que fazer para eu dizer que esse paciente precisa de um tratamento ativo no próprio PS? Perfeito. Deixa eu só levantar a bola do ultrassom um pouquinho, porque a gente tem que lembrar que pacientes gestantes, crianças, o ultrassom ele já ganha um papel muito importante em relação à tomografia, tá? E gestantes a gente ainda tem a possibilidade de realizar ressonância magnética para aquelas pacientes que já passaram do primeiro trimestre e que precisam prosseguir na investigação diagnóstica, tá certo? Então, vamos lá. O que é que a gente precisa ver? A gente vê os fatores associados. A gente quer evitar as complicações da litíase para esse paciente e a gente quer saber se ele tem chance de resolução espontânea do quadro. Então, a gente vai pesquisar infecção, a história de febre, calafrio, resultado de exames, tá? A gente vai pesquisar se há alteração da função renal. O paciente, normalmente, ele não vai se queixar de anúria, ele não vai se queixar de redução do volume urinário, apesar que muitas vezes se queixa de desconforto e acha que está urinando mais em menor quantidade, a famosa polaciúria, tá? Se o paciente tem uma dor que é possível ser controlada e se ele vai poder manter esse controle da dor de forma adequada em casa, se ele não vai precisar ficar indo várias vezes à emergência, se é aquele paciente que você medicou e que a dor persiste, apesar de já ter
feito analgesia combinada, já tem entrado com um anti-inflamatório não esteroidal, às vezes evoluindo até para opioides, mas ele persiste com dor. É um paciente que ele não é legal para ir para casa, tá? Se o paciente tem uma obstrução permanente, se a história dele, na verdade, já começou há mais de 2 meses, ele já foi 2, 3 vezes na emergência, o cálculo, a litíase continua estacionado no mesmo lugar, a chance de expulsão dessa pedra é muito pequena, tá? E as condições sociais, as condições relacionadas à prática profissional do paciente, se ele é um piloto de avião, se ele é um piloto de corridas, se ele trabalha em grandes alturas, se ele tem condições de aguardar o tratamento, a expulsão dessa pedra. Mas eu chamo a atenção que mais importante que isso no nosso dia a dia é a questão do fácil acesso ao sistema de saúde. Se esse paciente, em caso de desenvolver alguma dessas complicações, ele vai conseguir ser visto, vai conseguir ser tratado. Infelizmente, não é a realidade da maioria do serviço público do país. Beleza. Então, pronto. Aí, fora isso que a gente comentou, quais são os métodos que a gente dispõe para tratar esses pacientes? E se tem diferença, que a gente sabe que tem, onde está esse cálculo? Perfeito, tem diferença sim, e isso daí deve ser levado em consideração quando você vai propor o tratamento clínico para o paciente. A gente sabe que os cálculos menores e distais têm maior chance de expulsão em comparação com os cálculos maiores e proximais. Então, aqueles cálculos menores, desculpe, que 5 milímetros, 3, 4 milímetros, a chance de expulsão deles é muito alta, acima de 90%. Mas, se você tem um cálculo acima de 7 milímetros proximal, a chance de expulsão cai muito. Então, esse paciente normalmente vai precisar de um tratamento cirúrgico, tá? E o que é que a gente vai precisar fazer nesse tratamento ativo? Quais são os métodos que nós temos? Por que é que eu botei ativo? Porque o primeiro método que a gente tem, que é a litrotripsia extracorpórea por ondas de choque, você não invade o corpo do paciente com nenhum aparelho. Você utiliza ondas de choque, o paciente sob sedação, e esse aparelho vai bombardear o paciente, ele vai ter um contato mecânico, e essa onda vai ser transmitida para o cálculo para que ele seja quebrado. O objetivo é fragmentar o cálculo para que ele seja expulso conforme o fluxo urinário, tá? Já chama a atenção para algumas condições. Não é todo paciente que pode ser submetido ao método. O paciente não pode, a paciente, no caso, não pode estar gestante, não pode ter discrasias sanguíneas, doenças que aumentem a chance de sangramento, não podem estar em uso de anticoagulantes. A distância medida a tomografia do aparelho até o cálculo, da pele para o cálculo, deve ser menor que 10 centímetros, idealmente, porque quando essa distância aumenta, a energia se dissipa e você não tem uma efetividade do método, tá? Perfeito. Então, a gente tem a nefroureterolitotripsia, a litotripsia extracorpórea, a gente tem também a percutânea, né? Perfeito. E aí, como é que eu vou me orientar? Qual é o primeiro ponto? Eu tenho que saber o tamanho desse cálculo para eu poder escolher entre elas. Pronto, isso. Nós temos uma tríade que a gente sempre procura saber, que é o tamanho, a localização e a densidade do cálculo, porque isso daqui vai guiar a melhor abordagem para o paciente, tá? E, além disso, a gente vai ter que entender por quê, tá? Então, por que é que o cálculo não passa sempre? A gente tem principalmente 3 pontos de constricção do ureter no sistema coletor, tá? A gente tem quando o cálculo sai da pelve renal para o ureter, na junção. A gente tem o cruzamento dos vasos, que seria aqui o número 2, o cruzamento dos vasos ilíacos, eles acabam que estreitam o diâmetro do ureter, e na entrada, na bexiga do ureter. O ureter tem um trajeto pequeno, mas intramural, na bexiga, e ele também pode ficar impactado nessa região, que a gente chama de JUVE, junção uretero-vesical. Tá? Então, E as lá em 3 cima pontos. a JUP, né? A JUP e a JUV. JUP, cruzamento dos vasos, e a JUVE.
Há quem diga que tem 1/4 no cruzamento dos vasos gonadais, mas, enfim. Ok? E a gente vai para o tratamento, tá? Então, vamos para o tratamento de baixo para cima, que fica mais fácil de entender, tá? Então, quando o cálculo está lá embaixo, no ureter distal, normalmente ele vai bem para ser resolvido, né? Aqui, ó, na parte de baixo, aqui, ó. Cálculo distal ureteral. Se ele for pequeno, menor que 10 milímetros, tanto a ureterolitotripsia retrógrada, e nesse caso a gente usa o aparelho semirrígido. Por quê? Porque ele tem um custo menor, ele acessa facilmente essa região do ureter e ele resolve a maioria dos casos, tá? Como outra opção, nós temos do guideline, esse aqui é do guideline europeu, a realização da LECO, da litripsia corpórea por ondas de choque, tá? Quando o cálculo é maior que 10 milímetros, nós temos a mesma opção. O que ele faz é inverter a indicação de um ou de outro, tá? Então, normalmente esses cálculos distal, eles vão bem com as duas coisas. O que nos preocupa é o acesso do paciente, tá? Então, assim, ele não temos facilmente no SUS, pelo menos não aqui, a LECO. Então, o paciente acaba que normalmente vai para a ureterolitotripsia, tá? A taxa de resolução da LECO comparada com a ureterolitotripsia, após 2 meses, elas são semelhantes, tá? Mas se você tem um procedimento para fazer no paciente e tem que resolver naquele procedimento, a litotripsia tem uma taxa de resolução maior, tá? Beleza. E o ureter proximal? Bem, ureter proximal, a gente continua seguindo essa recomendação, tá? Cálculos menores que 10 milímetros, tanto a LECO quanto a ureterorrenolitotripsia, mas quando o cálculo está no ureter médio, a gente ainda tem uma segurança de fazê-lo com um aparelho semirrígido. Entretanto, quanto mais proximal for o cálculo, maior a chance de, durante o procedimento, esse cálculo migrar para o rim. O procedimento é feito com aplicação de soro, de solução salina, para que o ureter abra, dilate, para que você possa manipular o sistema urinário. Então, quando esse fluxo é muito grande, o cálculo pode migrar de volta para o rim. Então, nesses casos, o ideal é que você ou faça com um aparelho flexível ou tenha na sala, caso esse cálculo migre, você possa continuar o tratamento do paciente, tá? Beleza. Então, cálculo ureteral, proximal, distal. E o cálculo renal, que está lá no rinzinho? Pronto. O cálculo renal é um pouquinho diferente, tá? No cálculo renal, a gente tem, vamos falar do polo médio e do polo superior, porque fica mais fácil de entender. Aqueles cálculos pequenos, menores que 10 milímetros, né? Como primeira opção, nós temos tanto a LECO quanto a ureterolitotripsia, nesse caso flexível, retrógrada, porque você acessa através da uretra, então o aparelho sobe até lá dentro do rim para quebrar esse cálculo, tá? A segunda opção, ou junto dessa, nós temos a LECO. O guideline americano sempre coloca a LECO como primeira opção, tá? Depois que vem a ureteroflexível. Na nossa realidade, a gente vê muito ureteroflexível por causa da disponibilidade, por causa da taxa de resolução, tá certo? Já os cálculos maiores, esses cálculos entre 10 e 20 milímetros, persistem essa indicação, certo? Mas a gente já leva bastante em consideração a questão da densidade, tá? Então, cálculos muito duros, muito densos, apesar de terem um tamanho adequado para leco, há uma contraindicação relativa à realização do método, porque são cálculos que são mais difíceis de quebrar. Então, é mais difícil de você resolver. Então, a endurologia ganha cada vez mais espaço. Na verdade, em todos os sistemas, todos os tipos de cálculo, a endurologia tem ganhado força, porque os aparelhos são cada vez mais modernos, com fontes de energia cada vez mais potentes. Então, você acaba que consegue resolver cálculos cada vez maiores pela via endurológica, tá? E os cálculos maiores que 20 milímetros, esses não, são cálculos grandes, podem ser cálculos complexos,
esse daí já há uma maior indicação para a realização da nefrotripsia percutânea. É aquela que o acesso é anterógrado. Você vai puncionar o paciente, vai fazer uma dilatação na região do dorso e vai acessar diretamente o rim com o aparelho. E você vai tirar o maior volume de cálculo possível nessa cirurgia. Caso você não possa fazer isso no paciente, ou o paciente tenha alguma contraindicação absoluta, o paciente que é anticoagulado não pode parar a anticoagulação, você tem a opção de fazer mais de um procedimento se for necessário. Então, o paciente que você entra com o uretero flexível a laser, vai lá uma vez, diminui a massa do cálculo, o volume dele, pode entrar uma segunda vez para terminar o procedimento. Tá? Isso em relação aos cálices médios e superiores. Quando a gente pensa no polo inferior do rim, aí a gente já tem um cenário bem diferente. Por quê? Por causa da anatomia, o fluxo urinário. Certo, entendi. E aí, no caso do polo inferior do rim, assim, o que que faz? Dá vazão para a endurologia? Como é que faz? Pronto, o problema, na verdade, é o ângulo que esse cálculo forma com o sistema coletor. Então, quando esses ângulos são muito grandes, aqui um exemplo na imagem, a gente vê o cálculo o polo superior, então você tem o sistema drenando praticamente descendo direto para a pelve renal, e à medida que você vai angulando para o polo inferior, você tem uma dificuldade até gravitacional desse cálculo migrar para o ureter. Então, alguns cálculos, principalmente entre 10 e 20 milímetros nessa topografia, eles podem não ser favoráveis a leco ou mesmo a abordagem por endurologia com flexível, porque às vezes o aparelho ele não tem a deflexão necessária para você acessar o sistema, dobrar o aparelho e realizar o trabalho sobre o cálculo. Tá? Então, o que é que a gente vê? A gente vê esse ângulo formado pelo infundíbulo em relação à pelve renal, a gente vê a distância, né, o tamanho desse infundíbulo e a gente vê a largura dele. Então, se for tudo favorável, a gente pode sim abordar com leco, com endurologia. Quando não, a gente vai precisar de uma forma mais complexa, que normalmente é a nefrolitripsia percutânea. Massa. E para completar, quais são as complicações que podem existir nesses procedimentos? Pronto. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que são procedimentos cirúrgicos, né? Mesmo a leco, que não é um procedimento cirúrgico, ela pode ter complicações, tá? Então, as principais complicações, as que nos preocupam, são as complicações infecciosas, e lembrar que quando eu coloquei lá tratamento ativo, né, a gente está falando do tratamento do cálculo, mas muitas vezes o paciente, quando vai para emergência, que é diagnosticado, ele pode ter uma pielonefrite associada. Então, não é o momento de realizar o tratamento da litíase. O tratamento ativo dele vai ser, por exemplo, uma derivação urinária. Vai ser colocar um catéter duplo J para drenar essa urina, tratar a infecção com antibiótico e uma abordagem posterior. Se o paciente tiver uma história mais longa de litíase ureteral, tem cálculo impactado há mais de 2 meses, onde está muito inflamado, uma opção é passar também um catéter duplo J e esperar algumas semanas para reabordar no melhor cenário. Se for um paciente que você não consegue abordar pela via endurológica, algumas vezes você fazer uma derivação urinária realmente, colocar uma nefrostomia no paciente para drenar essa urina e fazer uma abordagem posterior, tá? O que é que a gente fica preocupado? Com a sepse. Quando a gente joga o soro lá dentro, a gente aumenta a pressão do sistema coletor, o rim é muito vascularizado e a gente pode ter disseminação bacteriana. É um paciente que ele complica ainda na sala do centro cirúrgico, é um paciente que você vê os parâmetros dele alterando durante o procedimento e são pacientes com risco real de óbito. Tá? Então, assim, a sepse ela é uma complicação possível e a gente tem que ter todos os cuidados para que ela não ocorra, tá? Além disso, as abordagens endourológicas, elas tendem a complicar mais do que a leco. Tem uma complicação que é muito grave, que muito preocupa, que é a avulsão ureteral, que é quando você, por manipulação desse ureter, você pode não só perfurá-lo, a perfuração é uma complicação mais simples, que normalmente com a colocação de um catéter duplo J, ela é resolvida,
mas a avulsão pode, muitas vezes, necessitar de uma cirurgia laparoscópica ou mesmo aberta para reparo desse ureter, às vezes com um reimplante ureteral, tá? Já na leco, a gente tem complicações, mas as complicações normalmente são relacionadas à fragmentação do cálculo, tá? É fragmentar em muitos pedaços, um desses pedaços acabar ficando preso no sistema coletor, no ureter, e os outros, em consequência, ficarem presos também. Tem um achado radiográfico clássico que é a chamada rua de cálculos. Você vê vários cálculos empilhados e desses pacientes, mais ou menos 3% vão precisar passar um duplo J para desobstruir, para facilitar a saída dessas pedras, da litíase. Mas, como é um procedimento que envolve energia, você também pode ter hematomas, você pode ter sangramentos, você pode ter hematúria. Aí o paciente também, se ele tiver algum cálculo, por exemplo, do tipo infeccioso, ele tem ali o sulfato amoníaco magnesiano, que é a famosa estruvita, você bateu, você pode liberar bactérias, hoje se sabe que esses cálculos, em sua maioria, têm flora bacteriana neles, então o paciente pode sim também complicar com piora infecciosa, tá? E entre as abordagens, a gente tem que lembrar que quanto mais invasivo, maior a chance de complicação. Então, a percutânea, por necessidade de punção renal, dilatação do trajeto, você pode ter uma série de complicações, inclusive do ponto de vista hemodinâmico, tá? Então, você pode ter um paciente evoluindo com choque hemorrágico durante a cirurgia, não é incomum o paciente precisar ser transfundido por causa de sangramento, algo que a gente precisa pedir ajuda para o pessoal da vascular para realizar a embolização de algum vaso sangrante, seja por uma hematúria franca que não cessa, seja por uma fístula arteriosa ou mesmo um pseudoaneurisma durante a punção e a dilatação, a manipulação desse rim. Não constitui erro técnico, né, em sua maioria das vezes, mas complicações possíveis. Beleza. É realmente como você falou, né? O rim, ele recebe quase um terço, né, do débito cardíaco ali, então é um fluxo de sangue bem acentuado, né? Em torno de 25%, na verdade. Então, massa, esses são os métodos. Lembrar também da pancreatite, né, que pode acontecer aí quando não é tão frequente, derrame pleural também, né? Até hemotórax você pode ter como complicações desses procedimentos. Isso, Então, eu acho que ficou bem claro, isso. assim, as principais abordagens, os principais métodos, quando indicar a situação na urgência, a situação no ambulatório. E, para finalizar, a gente só lembrar que você pode evoluir, né, com insuficiência renal, esses pacientes. Que aí a gente já falou no outro episódio, mas eu sei que você preparou o slide aí. Então, só ficar atento, mas a gente já conversou sobre isso. Então, vai lá no episódio de insuficiência renal aguda e dá uma olhadinha, só são 5 minutinhos. E Perfeito. as suas referências, Bruninho, se quiser colocar aí para o Ah, pessoal sim. depois dar uma olhada. Pessoal, eu acho bem interessante, até porque assim, os guidelines, eles têm a versão completa, ele tem a versão resumida, que são com os tópicos, ele tem esses fluxogramas, tá certo? Então, assim, vale a pena dar uma olhada por causa da prevalência e da importância do tema. Vocês vão ver lá que existem abordagens também cirúrgicas, você pode fazer a abordagem cirúrgica aberta por via laparoscópica, tá? Eu não tratei para não ficar muito extenso, e porque cada vez se usa menos, tá? São mais exceções, são cálculos muito grandes, localizados no ureter proximal, na pelve, muito inflamados, onde você, uma abordagem laparoscópica pode retirar essa pedra de uma vez e resolver o problema do paciente, tá? As abordagens anatróficas que antigamente utilizavam, você abria-se o rim para tirar os cálculos coraliformes, cada vez menos sendo utilizadas, são condutas de exceção, tá? Porque pede-se muito função renal, os pacientes podem, em caso de pacientes que já não têm uma função renal boa, podem evoluir para terapia renal substitutiva. Então, a endurologia, acho que é o ponto-chave dessa aula, dessa conversa, ela está ganhando cada vez mais espaço. A percutânea, ela já tem a mini perc, que você pode abordar de uma forma menos invasiva, com menores complicações. Hoje em dia se usa muito, além da radioscopia intraoperatória, o ultrassom,
você consegue modelos 3D desses cálculos, melhorar a punção, enfim, são cada vez procedimentos mais seguros, tá certo? Então, é um tema importante e acho que é isso. Rapaz, você arrasou aí, claramente percebe a felicidade a falar desse tema, né? A pessoa tá no que ela gosta Vamos e ver se a brilhar no próximo. felicidade brilhando total. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Beijo. Tchau. Um abraço, até mais.